O Hospital Charité fica bem próximo daqui, dá para ir a pé. Ele é pertinho da Universidade de Humboldt. Lá que eu faço pesquisa, por isso que eu estou em Berlim. Mas o senhor, por que está em Berlim? O que o senhor está fazendo? Olha, eu não sei bem o que ele vem fazer em Berlim. Tem um pub aqui na esquina. Se o senhor quiser aparecer lá, nós temos uma mesa cativa onde os brasileiros se reúnem. O papo é bom. Vou aparecer. Falou. Tchau. Die Häuser gehen, dort den Menschen den Segen bringen, den Frieden wünschen für das neue Jahr und gleichzeitig auch Geld sammeln für Kinder in Not. Minha filha, largue o Bra. Como assim? O Bra é meu marido. Esse Bra não vale €1 e o euro não vale mais nada e você sabe disso. Fica quieto. Eu tenho uma coisa importante para te dizer. Eu tô grávida. E é do Bra. Só podia. Sou casada com ele. Como? Grávida? Do Bra? Confirmei há poucos dias. Devo estar com 8 semanas. Não te disse antes porque tô lidando com um problema sério. Mas grávida, Renata, e será mesmo que é do Bra? Claro que é do Bra. A Beta, a irmã do Bra, ela foi para a Europa. Ela ainda tem uma mentalidade de adolescente. Foi tentar amadurecer na Europa, mas tá com dificuldades. E quer dizer, o Bra, vai ter que comprar alguns euros para mandar para ela. E pai, me separar do Bra. Pai, não posso mais falar contigo agora. A irmã do Bra tá me ligando. Nächste Station, Sonnenallee. Reunião? Depois te passo uns casos. Entra, aguarda aí. A pauta 1. Dona Elizabeth tem pneumonia, péssimas condições de higiene e foi agredida pela filha. Falei com a família, com a vizinha. Tá complicado. O prazo de 7 dias para a família se organizar termina hoje. Eu sugiro o Ministério Público, o Estatuto do Idoso. Quem que faz o contato? Eu não. A família fica sabendo, vai lá em casa. Eu ligo, o promotor nos conhece. Isso vai terminar em mediação. Aí tu vai. Eu assumo a denúncia. Atual, a família do seu Wanda está aí, querendo interná-lo, morrendo de câncer. A família insiste, não querem que ele morra em casa. O Wanda. Aquele dia sem água. Ah, não esqueça, falta o termômetro. O Wanda. Pessoal, atenção um pouquinho. Em vez de discurso de despedida, eu estou confirmando que hoje é a minha última aula. Eu vou trazer para vocês um caso que eu atendi anteontem lá na Estratégia da Saúde da Família. Meu último atendimento lá. Um homem de uns 40 anos, no máximo uns 40 anos, ele me procurou querendo um conselho. Gosta muito da mulher, a mulher gosta muito dele, não penso em se separar, porém, a queixa dele é que ele só tem sexo uma vez por ano, porque a mulher não gosta de sexo, então ela dá um presente para ele no aniversário dele. Bem, no início ele achou que podia ser um problema da mulher, uma doença, mas ela convenceu ele que não, que apenas ela não gosta de sexo. E esse é o impasse. Ele não quer se separar, mas ao mesmo tempo ele gostaria de ter sexo, ele me disse, uma vez por semana e não uma vez por ano. Ele virou para mim e perguntou: doutor, o que eu faço? Bom, nesse caso, ele teria de avaliar qual desistência será menos sofrida. Desistência do quê? Ou ele desiste dela, ou desiste do sexo. Eu sei de alguns que procurariam amante. Quem? Acho que muita gente. Professor, a amante seria uma boa saída?
Olha, eu acho que amante não seria uma boa ideia, porque ele corre o risco de se apaixonar pela amante e querer se separar da esposa. Tem alguns que procurariam uma profissional de sexo. Quem? Olha, eu tenho um número bom aqui. Professor, mas eles não são mais o casal. O casamento sem sexo transforma o casal em dois amigos. Talvez ela tenha dificuldade de unir amor com sexo, que é o que geralmente acontece com homens que teoricamente amam suas esposas, mas pra transar acabam procurando uma amante ou uma prostituta. Eu acho que o problema tá nela mesmo. Mesmo ela dizendo que é só um não gostar, assim. Parece aqueles casos em que a pessoa fica presa numa etapa de desenvolvimento e não evolui. Ela deve sentir uma criança. Professor, se eu tivesse recebido esse caso, eu diria que eu não sei resolver a situação desse paciente. Até porque o médico não tem a obrigação de saber de tudo. E o médico também não pode interferir na decisão dele de continuar casado ou se divorciar. Der HSV über Aogo. Petric. Petric wollte Elfmeter. Es wäre eine zu harte Entscheidung gewesen, den es nicht gab und den es zu Recht nicht gab. Bem que me disseram que este hotel era muito frequentado por brasileiros. Um médico que vem a Berlim sem saber porquê, não sabe a que vem? Acho que tem uma mentira nisso, hein? Talvez tenha a ver com meu avô. Meu avô viveu aqui entre 1906 e 1908. E na época, inclusive, ele fez amizade com um médico que depois teve o azar de ser médico do Hitler. E também eu queria me afastar um pouco, estava na hora de eu fazer um balanço da minha vida profissional e pessoal. E como é que vai esse balanço? Mas não começou muito bem, viu? Eu inventei de dizer para minha filha tudo o que eu pensava do marido dela. E eu ando com vontade de dizer umas verdades também para um prefeito que me empregou uma vez numa unidade do SF. E também para 2 ex-mulheres. Tipo uma catarse, assim. É um pouco forçado, na verdade, da minha parte, sabe? Porque eu não sinto raiva. Eu nunca sinto raiva. E se eu desse um tiro no teu pé? Bem, talvez eu te jogasse a mesa, saísse pulando num pé só. Talvez te matasse, se pudesse, mas sem sentir raiva. Você sente raiva da neve porque ela é gelada? Sente raiva da chuva porque ela te molha? Não, é da natureza desses fenômenos. E não é da natureza do Homo sapiens a violência? Você é um mentiroso. Não se indignar, não sentir raiva. Você quer ouvir uma história sobre a raiva? E sei se devo contar. Quem sabe contar para um médico que não está aqui no papel de médico. Alguém que me escute. Só para me aliviar. Que nem sabe o meu nome. Você pode me chamar de José. Melhor, Josué. E o seu nome? Martin. E Martin é o meu nome verdadeiro. Sou menos mentiroso. Devo romper o trato que fiz comigo mesmo de morrer calado? Há quanto tempo esse segredo? 30 anos. Primeiro omiti por motivos óbvios. Minha segurança e a da minha gente. Filha, o quê? A irmã do Bra? Dresden é perto, sim. Posso? Não deu certo porque ela tinha um cachorro. Não deu certo porque você traía ela. Não, ele não traía, não. Eu traía sim. Mas eu disse que ele traía? Não traía, não traía. É óbvio que foi por isso que não deu certo. Eu já disse, não deu certo porque ela tinha um cachorro. Cachorro? Por favor, né? Tudo bem que ela era um pouco controladora. Um pouco? Ela controlava o meu Facebook, controlava a ração do cachorro
E a minha também. Quando ela começou a falar em castrar os cachorros, eu fiquei tenso. Até então eu era fiel. Ela castrou o cachorro na sexta. No sábado eu traí ela pela primeira vez. Mas então por que não traiu uma vez e nunca mais? Por que continuou traindo? Eu via, chegava no apartamento dela e miserável do cachorro castrado. Eu saía de lá e traía. Na época não havia nem telefone celular. Eu procurava uma propriedade para a criação de gado para a família. E de repente, uma estrada de chão, a caminhonete parou de funcionar. Estrada solitária, sem fim aparentemente. Tentei fazer o motor funcionar, ele andou mais 1 quilômetro e parou. Aí peguei aquilo que parecia ser a entrada de uma fazenda. Cheguei a pé na sede da fazenda. Fui recebido por um sujeito fortemente armado, um revólver na cintura, uma espingarda na mão. Eu havia deixado a minha espingarda na caminhonete, estava só com um revólver. Explico o ocorrido, a respeito da caminhonete, etc. E logo chegam mais 3 sujeitos fortemente armados também, cada um carregava um revólver, uma espingarda. Trocam algumas palavras entre si. Um deles vai até o galpão, pega a caminhonete e sai em direção de onde eu tinha vindo. Eles me mandam sentar num toco no chão. Um deles me tira o revólver da cintura com o cano da espingarda. Nesse meio tempo o outro volta e confirma a minha história. Eles só riem, não dizem nada. Entregam de repente uma pá e me mandam cavar um buraco para 4. Eu reclamo, levo uns tapas e resolvo cavar, resolvo fazer o que eles estavam pedindo, mandando na verdade, não pedindo. Um deles vai até o galpão de onde eles tinham tirado a caminhonete e trazem 3 pessoas com as mãos amarradas às costas. Na verdade, 2 adolescentes e um menino de uns 10 anos. Eu olhei e pensei, éramos 4, os 3 e mais eu. E sigo cavando. Que situação? Que situação? Ué, que situação? Ao chegar pela manhã na unidade do SF, o médico encontra, texto de uma aula, encontra um rapaz desacordado, com barba por fazer, deitado numa maca. Foi encontrado na calçada, ressaca. O médico encontra uma mulher hipertensa, sentada, fazendo tricô, que diz estar com tonturas. Encontra um menino com mochila de colégio. A mãe diz que ele vomitou muito esta manhã. Um homem que sofre de infecção urinária, tem muita vontade de urinar, mas teme a dor que vai sentir ao fazê-lo. E encontra uma mulher ansiosa que sofre de depressão e está sem remédios há 3 dias. Quem é que ele deve atender por primeiro? Uma aula. As aulas vieram comigo a Berlim. Professor, eu escolhi primeiro o rapaz dormindo, porque ele pode ter comprometimento neurológico. Além disso, um médico não pode ter um pré-julgamento sobre se o paciente é um usuário de drogas.
Professor, eu atenderia primeiro o menino que vomitou, pois aparentemente é um quadro mais grave e que ainda não possui diagnóstico definido. Professor, eu atenderia primeiro a mulher que está com depressão ansiosa, porque eu acho que se ela está com um grau muito elevado de depressão e está ansiosa, ela vai dificultar o atendimento das outras pessoas, ela vai acabar perturbando o local. Eu atenderia a mulher hipertensa, para avaliar o grau dessa hipertensão e ver se não tem nenhum risco de infarto ou AVC. Professor, eu atenderia primeiro o rapaz que está com medo de urinar, porque ele está sentindo muita dor e eu acho que isso é importante na hora de priorizar o atendimento. Bom, professor, primeiro eu faria uma avaliação no rapaz que está dormindo. Talvez me pareça um quadro de emergência e ele não tem nenhum diagnóstico ainda, né? Links älteste Kirche, auch gleich auf der rechten Seite in diese Lücke hineinzusehen. O bar está fechado porque tem reformas na cozinha, menos a mesa dos brasileiros, então a gente pode ficar aqui. Por sinal, eu sou o único que não sou médico aqui nessa mesa, né? E tu, Martim, foi pro Charité lá? Passei na frente. O meu avô, Armando, isso é coisa de mais de 100 anos. Ele se hospedou num apartamento que o hospital cedia a um médico chamado Edmund Forster. 10 anos depois, esse médico teve o azar de atender Adolf Hitler. Em que ano foi isso? Entre 1906 e 1908. Mas era médico, Armando? Não, o Armando conheceu o Edmund por acaso, num bar, aqui, em Potsdam Platz. O Edmund chegava para os amigos dele e perguntava: alguém aqui alguma vez na vida já viu um brasileiro? Ninguém tinha visto. Ele apresentava o Armando. Vocês sabiam que o bunker de Hitler era aqui perto? Fiquei sabendo que agora tem um estacionamento em cima. Bom, mas não vamos falar de Hitler, vamos falar da gente, né, pessoal? Professor, aconteceu que numa dessas visitas domiciliares, um rapaz com mais ou menos uns 20 anos me pediu um conselho. Ele me disse que conheceu uma menina há pouco tempo e que se apaixonou por ela, e que foi como amor à primeira vista. Só que o problema é que ela tem namorado. Bom, digamos que o nome do rapaz seja Arthur e o dela Cassiano. Ele quer saber se ele liga para Cassiana com algum pretexto para ir se aproximando e até mesmo conquistá-la, ou então se ele nem liga e nem tenta, já que ela tem namorado. Mas o Arthur é amigo do namorado da Cassiana? Não, mal o conhece. Mulher de amigo meu, para mim, é homem. Por que será que se diz isso? Não vou trazer sofrimento para um amigo. E sofrimento para você também. Porque quando nós temos uma forte empatia afetiva por alguém, no caso por um amigo, o sofrimento dele dói em nós também. Mas não telefonando, o Arthur estará se frustrando. Eu acho que há situações em que é um ou outro, como no vestibular. Na medida em que eu passei, outro não passou. Ah, então tu acha que o Arthur tem que ligar pra Cassiana, mesmo ele sabendo que ela tem namorado? Acho que sim, depende. Se for moreno, alto, bonito, sensual, liga pra mim. E se tiver um Camaro amarelo? E ela deve prolongar a conversa por telefone para ver se o rapaz é do seu interesse? Ou ela deve desligar rápido o telefone e contar para o namorado o que aconteceu? Não deve nem atender, mas se atender tem que avisar o namorado. Eu acho que ela deveria atender, marcar um encontro e escolher entre um ou outro. Se fosse comigo, eu atenderia o Arthur, mas deixaria bem claro que seria só amizade. Não haveria necessidade dela contar para o namorado, eu acho, para não gerar insegurança na relação deles. O rapaz vai ter frustração à medida em que ele não telefona. Não é?
porque ele está tendo uma atração forte por ela. Porém, se ele tem uma empatia afetiva pelo namorado dela, ele ligando, trazendo sofrimento para esse rapaz, ele vai sofrer também. A minha conclusão é de que, se existe empatia afetiva, ele não telefona. Sem empatia, ele telefona. Eu tive uma amiga que treinava um olhar parado. Ela sabia que esse olhar seduzia, mas não sabia o porquê. Falando em olhar, eu me lembrei de um outro olhar. Primeiro, deixa eu localizar o cenário. Era um local cheio de arbustos, né? O tempo estava para chuva, havia muito vento, muito vento. Lá, um homem velho. Aqui, um homem de meia idade, um dos 4 filhos, e eu, um menino de 10 anos, escondido atrás de um arbusto. O homem de meia idade estava com um revólver na cabeça. O Armando procurando as palavras certas para o filho dele não se matar. De repente, o homem da meia-idade chegou um pouco para o lado e o olhar do Armando veio direto para o meu olho esquerdo. Eu me pergunto, seria esse o olhar da solidão? Vocês já foram visitar o Sachsenhausen? O campo de concentração, aquele que fica 1 hora de trem daqui? Isso, eu fui lá hoje. Hoje não tá tão frio aqui em Berlim, mas lá tava um frio de arrepiar. Eu fui no necrotério e desci no porão onde eles guardavam os corpos. Só tava eu e uma menina lá visitando, mas eu podia jurar que a gente não tava sozinho. Pois tive a impressão que iam estuprar aquelas meninas. E isso me pareceu pior do que matá-las. Senti a cabeça explodir com o tamanho da raiva. Salto da cova, bato com a pá na cabeça do que está mais próximo e corro em direção ao galpão. Faço a volta no galpão, atravesso um mato e me atiro na água. Nado até o outro lado do rio. Incrível. Sinto vontade de matar aqueles desgraçados. Me levanto, atravesso o rio de volta. Mas você voltou? Você tinha alguma arma? Era especialista em algum tipo de luta? Especialista porra nenhuma. Se fosse especialista em alguma coisa desse tipo, teria uma escolta comigo. Especialista nada. Voltei pela raiva. Comandado pela raiva. Bora. Especialista. Avisou o Dr. Arthur? O olhar de solidão.
postal que o Armando trouxe, 1908, 30 de julho de 1908, Potsdamer Platz. Esses prédios não existem mais, com a guerra. Alguns médicos do Charité atendiam uma clínica militar que havia aqui perto de Berlim, na época da Primeira Guerra. E o Edmond, nesta clínica, atendeu um cabo chamado Adolf. Ele estava com um quadro de cegueira, apesar de não ter lesão ocular, era cegueira histérica. Depois de um ataque de gás, ele parou de enxergar. E esses quadros eram considerados uma falha moral. E esses soldados, então, eles eram escondidos dos outros. Por isso o atendimento lá na clínica e não aqui no Charité. Escondiam para não contaminar os outros, né? Em 1933, os nazistas resolveram apagar as manchas da vida do Hitler e começaram a perseguir esse médico, o Edmund, que fazia uma carreira brilhante aqui na Alemanha, caluniar ele, ameaçar ele. Foi então que ele mandou uma carta para o Armando, mas o endereço estava desatualizado. A carta chegou para o Armando bem depois do que devia ter chegado. O que dizia na carta? Edmund dizia que ele estava casado, tinha 2 filhos no início da adolescência, e que o Armando era o amigo que ele tinha, que morava mais longe do Hitler. Muito tempo depois, o Armando ficou sabendo que, ainda em 1933, o seu amigo Edmund havia sido suicidado com um revólver que ele nunca teve. Se o Armando tivesse recebido a carta a tempo, quando meu avô contou essa história para mim pela primeira vez, eu comecei a ter vontade de ser médico. E seu avô deve ser seu herói. Alguém aqui já foi herói ou quis ser? O herói é aquele que vai além da empatia compassiva, além da compaixão. É alguém que, na ação de ajudar, passa a correr o risco de morrer. É o altruísta. Helgoland. Helgoland? Uma ilha na costa alemã. Eu fui passear lá no verão. Quer dizer, verão estava uns 15 graus mais ou menos a temperatura. Então não é que dava para entrar no mar, mas tem um muro muito grande lá, de uns 400 metros. E de um lado do muro tem rochas, do outro lado mais rochas, todas assim, cor laranja, parecem tijolos. E eu gostava de ir lá para assistir o mar bater nesse muro. Então eu estava lá mais ou menos no meio do muro, 200 metros para um lado, 200 metros para o outro. E acho que de repente eu vi, tinha um avô com uma criancinha de colo, acho que ela devia ter 1 ano. E eu acho que estava a mãe da criança também. Então a guriazinha, o avô e a mãe. E uma hora veio uma onda forte e bateu em todo o rochedo, veio batendo por todo aquele rochedo de 400 metros, molhou todo mundo. Mas quando a onda passou, a guriazinha tinha caído na água. Só tava o avô e a mãe ali. Que horror! E quando eu dei por mim, só tava nós 3 ali, eu e os 2 sobreviventes. E eles olharam para mim com uma essência, um olhar, não me pergunte o que era essa essência, mas tinha uma essência no olhar deles. Quando eu vi, eu subi no muro e me joguei. Mergulhei e caí bem em cima da guriazinha. Pura sorte, eu caí bem em cima dela e consegui pegar ela. Puxa! Eu puxei ela debaixo das rochas que tinham lá embaixo. E logo a gente saiu para fora e conseguiu respirar oxigênio de novo, finalmente. Só que o problema é que o mar estava muito agitado, 200 metros para minha esquerda tinha paredão, 200 metros para a direita mais paredão, e a água estava gelada, 15 graus.
O que eu vou fazer? Eu não tinha como nadar com a guriazinha. Então, o mar nos jogando para cima daquela parede ali, o certo a fazer era não lutar contra o mar, né? Então eu me virei de costas para proteger a guria e tentei jogar ela para cima para entregar para a mãe. E isso foi uma, duas, até que finalmente eu consegui largar ela e a mãe pegou ela. E ela estava salva, ainda bem, finalmente. Você está nos contando algo espetacular. E você? Bom, eu continuo no mar, enrijecendo de frio e cansadíssimo. Quem te salvou? Lá de baixo eu não via mais nem o avô, nem a mãe, nem nada. E o que eu ia fazer? Nadar 200 metros para cada lado e depois ia ter rochas igual? Não podia fazer. Então o que eu fiz foi tentar a mesma coisa. Eu fui tentar com uma onda que eu conseguisse pular por cima do muro e me segurar. E foi uma e foi duas vezes eu me batendo no muro até que finalmente eu consegui pegar com uma mão a beirada do rochedo. E a segunda onda veio e eu consegui passar por cima. Daí eu fui me arrastando pro hotel. Estava sangrando bastante, estava exausto, mas o tempo do sangramento passou. E... A mãe e o avô te deixaram sozinho no mar? Sim. E daí aqui em Berlim, eu ainda tive que fazer 90 pontos porque alguns cortes não fechavam nas costas. Simplesmente foram embora? Não acredito. Você salva a menininha e aí? Não sei se me alegro com a tua compaixão com essa menininha ou se me entristeço com a falta de compaixão desses que tu salvou a neta, filho. Mas é que teve uma parte que eu não contei. Quando eu mergulhei e peguei a guriazinha lá embaixo, ela estava presa, não sei como, mas ela estava presa nas rochas de alguma maneira e começou a me bater um desespero, uma falta de ar, que eu larguei ela e comecei a subir sozinho. Quer dizer, eu pensar nela? Não, eu pensei em mim. Você acabou de dizer que levou a menina para cima. Quando eu dei impulso para subir, eu não sei como, mas ela se enroscou em mim e veio junto. Então ela estava segurada no meu braço, alguma coisa assim, porque eu sei que na primeira parte da subida eu tinha deixado ela lá. Eu achei que ela ia ficar lá e ia morrer porque eu precisava de ar. Eu estava pensando em mim, na verdade. Mas depois sim, eu notei que ela estava enroscada em mim, daí eu agarrei ela e subi com força para o mar, para cima, para respirar. E para ajudar ela a respirar também. Mas na primeira parte, eu tinha deixado ela lá para morrer. Quer dizer, compaixão no fundo do mar? Nas unidades de saúde coletiva no Brasil, nós, médicos, teríamos que ter dinheiro para barganhar. Prevenção só com dinheiro. Eu diria assim, você volta aqui daqui a 30 dias com 5 quilos a menos. Aí eu te dou R$500. Eu diria para o outro, você fica 30 dias sem tomar bebida de álcool, se submetendo ao bafômetro. Aí você volta aqui, eu te dou R$700. E daí ele pega os R$700 e no primeiro bar bebe os R$700. Bom, mas eu estou esperando a continuação da tua história. Voltei e encontrei o corpo daquele que eu tinha atingido com a pá. As crianças estavam ali amarradas junto a um troco e ninguém estava cuidando. Imagino que eles tenham achado que eu não voltaria. Desamarro-as e mando que sigam para trás do galpão, que a mais velha leve as duas crianças mais novas para trás do galpão, pego a faca do morto e o degolo. Você degolou? Um morto. Fui ter com as crianças atrás do galpão e quando me voltei para o lugar de onde tínhamos saído, imaginei ter visto um reflexo. De fato era um dos bandidos e provavelmente o que eu enxerguei foi o reflexo do cano da espingarda. De repente ele veio em direção aonde estávamos e eu estava sentindo uma raiva enorme, estava movido a raiva.
E quando ele chegou bem perto, eu saí de trás do galpão, enfiei a cabeça na barriga dele e o derrubei. Estava movido por uma raiva maiúscula. E me levantei mais rápido que ele e, em suma, degolei outro. Peguei o revólver dele e voltei para onde estavam as crianças. E o menino, com uma cara espantada, que tinha assistido toda aquela cena, provavelmente nunca tinha visto aquela cena na vida real, me perguntou: "Você é do FBI?" Para não me prolongar, matei mais um. O quarto fugiu, atravessou o rio, fui atrás dele até a margem, mas não o vi mais e deixei para lá Martim Ferro. Por dura que seja a sorte, não há que pensar na morte, senão em vencer na vida. Peguei a caminhonete deles, reboquei a minha e consegui um mecânico que me ajeitou lá o que precisava ajeitar. E enquanto eu esperava por ali, eu vi que as crianças tinham conseguido um rádio amador e uma delas, a Mariana, a mais velha, estava falando com o pai. E você não soube mais nada daquelas crianças? Um tempo mais tarde, retornei àquela região e, conversando sobre os conflitos de terra, fiquei sabendo que 3 crianças haviam sido raptadas por vingança e socorridas, segundo o menino que contou a história, por um agente do FBI. Passados mais de 20 anos, resolvi ir atrás da Mariana. Pergunta daqui, pergunta dali. Descobri que era dentista no Rio e resolvi marcar uma consulta com ela. Am Abend wird das Radio vor einer extremen Wetterlage bewacht. Gefahr schwerer Orkanböen, Stärke 10 bis 12 aus Nordwest. Médicas brasileiras, então, aqui em Berlim. Eu sou médica aqui em Berlim há 5 anos. Eu trabalho no Brasil, numa unidade de ESF. Vim visitar meu irmão, que joga futebol em Dresden. Nesta mesa de brasileiros, o papo tem sido sobre a compaixão. Vocês, da área da saúde, têm mais oportunidade para exercer a compaixão. Vocês médicos, dentistas, psicólogos. Agentes comunitários, assistentes sociais, os cuidadores em geral. Enfermeiros. Para mim, que sou engenheiro, as ofertas são menores. Às vezes a gente entra em fadiga por compaixão. A medicina já me levou a ter fadiga por compaixão, estresse pós-traumático, síndrome de Thomas, síndrome de Burnout, síndrome de Sísifo. Ele não tem como, o médico do SF, ele não tem como evoluir muito assim na carreira dele, crescer muito, se destacar assim. Ele chega a um nível que não tem mais para onde ele expandir. Essa é a minha ideia inicial assim sobre o médico do SF, sem conhecer muito. Ele se encontra num meio político, isso faz com que em determinados momentos ele acabe se submetendo a alguns jogos, algumas preocupações. Entra prefeito, sai prefeito, o que o médico faz? Porque ele fica dependente das ações do governo, ele fica dependente das filas nos hospitais, ele não tem o equipamento na própria unidade do SF. Então o atendimento ele fica restrito muitas vezes a encaminhar o paciente para outro médico. E isso depois de tu ter estudado 6 anos, tu sai da faculdade querendo exercer, querendo usar o teu conhecimento e muitas vezes tu não pode. Eu acho que essa sensação é muito ruim de impotência. Sísifo
era aquele que ficava empurrando uma pedra morro acima, e a pedra rolava de novo, ele empurrava morro acima. Era um castigo, era um inferno dele. Na medicina, não importa se é no SF, se é numa especialidade, se é como cardiologista, como psiquiatra, não importa. Tem momentos que nós temos essa sensação, tem momentos que nos parece que o nosso trabalho não está dando resultado, não está levando a nada. Vi que tinha uma fotografia com 2 crianças, imaginei que eram os filhos dela. E entrei na conversa, assim, mais para saber como era a vida dela hoje. Sobre como era a vida dela, enfim, em casa. E ela me respondeu que tinha uma vida boa com o marido. Perguntei, ele é bom pai? Também tenho a sorte dele ser um bom pai. E ela me perguntou se eu sabia o que era um bom casamento. E eu disse que sim. E ficamos naquele nível, naquele limite de intimidade, e nunca me dei a conhecer. Perguntei se a vida dela havia sido sempre feliz. E ela, no momento em que me respondeu que sim, eu notei que ela parou e pensou um pouco. Tive a impressão que ela estava pensando no episódio. Eu, pelo menos, estava. Você fez uma obra-prima do comportamento humano. E sem pensar em exibi-la no museu, no Louvre, no Hermitage, você nadou para a morte e não para a fama. Você é um herói. Fez um ato de altruísmo raríssimo. Mas quantas vezes você atravessou a porta de um hospital para salvar um desconhecido? Mas eu não nadava nessa hora para a morte. Mas você também morre um pouco a cada paciente que não evolui bem. Eu tive a oportunidade de entender isso quando o sobrinho meu teve câncer ósseo no joelho. Eu o visitava diariamente e via o atendimento, via o médico, acompanhei aquilo muito de perto. E ali eu percebi que o médico, ainda que protegido pelo profissionalismo, morre um pouco a cada paciente que não evolui bem. Você não está podendo reconhecer que fez um ato de altruísmo espetacular e raro. Como é que eu posso concluir que foi um ato de altruísmo quando, na verdade, foi movido à raiva? Foi altruísmo. Foi raiva. Foi altruísmo. Foi raiva. Renata, que bom, que ótima notícia. Então já sabe que é uma menina? Faz mais ou menos um ano que eu tô morando aqui em Berlim. Eu moro bem ali no centro, no Mitte, na Oranienburger Straße, ali pertinho do Hackeschamarkt. Alô? Ah, você achou... Tá mesmo em Dresden, Berta? Dresden? Onde mesmo joga o teu irmão? Dresden. Você quer que eu vá já para Dresden? Nächste Station, Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 1, 2, 25, zur U-Bahn-Linie 8 und zum Regional- und Fernverkehr. Professor, um médico que trabalha no SF contou para mim e para o Lincoln que uma mulher chegou no consultório dele e disse que, como ela e o marido dela não tinham mais nada em comum, ela queria procurar um amante. Ela não queria se separar do marido porque ela tinha filhos pequenos e a situação econômica deles não era muito boa. E como ela já tinha visto ele na lancheria e achado ele muito bonito e discreto, ela tinha achado que tinha encontrado o amante ideal com ele. Mas e ela era bonita? Ele disse que sim, que se sentiu atraído por ela. E o que ele fez?
Ele seguiu o código de ética. Não sei se era uma questão de ética. Ela não foi procurar ele como médico, não era paciente. Ela poderia ter se aproximado dele na lancheria. O médico disse isso para ela. Disse que ela podia ter se aproximado dele na lanchonete, que isso significa que ela não queria ele como amante, queria ele como um médico. Mas e ela? Começou a lembrar dos problemas, desabafar, lembrou dos bons tempos com o marido, com o tempo que namorava, se amava, as boas lembranças. Mas essa lembrança, ela pode voltar, mas não assim, com um amante. Eu diria para ela assim: você veio aqui não para se envolver comigo. Você veio para se envolver com uma lembrança, com uma boa lembrança. O código de ética de uma profissão, na verdade, ele é o acúmulo da experiência dos profissionais anteriores a nós. Né? No caso, eles perceberam que sempre que um médico se envolvia com uma paciente, ele deixava de ser médico e prejudicava a paciente. A vantagem do código é que nós não precisamos, em cada situação nova, repensar o que fazer. Isso já foi pensado. Basta a gente ler o código e aplicá-lo. Mas o médico tem que estar bem centrado para respeitar o código. Porque se ele está carente e vê na frente uma mulher bonita se oferecendo, não é fácil. Para resistir tem que ser muito macho. Ai, vocês podem não acreditar, mas eu tô sem fome. Mesmo depois de tudo que eu passei, eu tô sem fome. Martin, esse aqui é o satélite, cara, que me salvou. Satélite? Satélite. Não é apelido, é nome mesmo. Satélite Silva. Ai, eu ainda não te agradeci por tudo que tu me fez de bom. Obrigada. Pelo menos até agora, porque depois, sei lá, vai que você me estupre. A Beta é brincalhona mesmo. Até lá no posto de combustível ela tava mais confusa. E eu até temi por ela. Ah, é a droga. Já estavam me confundindo com prostituta. Vocês não têm vergonha de tomar café com uma prostituta? Por quê? Eu já fiz isso uma vez. Ah, é? Uma vez? Era brasileira também. Mas deixou de ser prostituta. Casou com ela? Não. Eu sou casado há 10 anos com uma alemã. Ela tem uma filha de 15 anos, que agora é minha filha também. Vocês podem não acreditar, mas eu nunca me prostituí. Nem aqui na Alemanha, nem antes no Brasil. Martin, eu tava pensando... Eu acho que eu só vi você uma vez, né? No casamento do Mano. Tava de cara torta. O visto da Beta termina amanhã. Ela tem que embarcar hoje mesmo. Quando você disse pra falar como se você fosse meu pai, eu fiquei bem emocionada. A nossa chance. Se você fosse uma prostituta, eles poderiam, sei lá, ficar com inveja, me atacar, qualquer coisa. E você é bonita, muito bonita. E ali, com pouca roupa, né, cercada de caminhoneiros. Dr. Martin, eu encontrei a Beta em posto de gasolina, beira da estrada, rodeada de caminhoneiros. Lembra aquela cena inicial do filme Cidade de Deus? Do menino correndo, galinha, tudo, ó, dessa forma. Então eu olhei e disse assim, meu Deus, eu tenho que intervir na hora, brasileira. E ela confirmou. Você intuiu que era brasileira? A aparência, sei lá, intuí. Olhei para ela e disse, me dá a mão, não olhe para os lados, fale como se estivesse falando com seu pai, fale alto. Como é que você me deixa sozinha e perdida nessa merda? Não entenderam nada. Português? Subimos na cabine do caminhão, liguei o motor e... Ah, eu sei que eu pareço meio louca mesmo. Tá, na verdade eu sou, mas prostituta não. O primeiro que beijou meus seios foi o meu ex-número 1. E nunca me perdoou por não ter transado com ele. Mente pra todo mundo que foi ele que tirou minha virgindade. Mas não foi, não. Foi o meu ex-número 2. Ah, ele sim. Foi no sofá da sala. Foi, tipo, um golpe só, sabe? Eu achei que ia ser tudo mais devagar, mas aconteceu e pronto.
Satélite, você mora com quem aqui na Alemanha? Ah, você disse que é casado com uma alemã, não é? Eu que sou sozinha no mundo. Satélite, tu não tem saudade do Brasil? Meu Brasil brasileiro. Meu muatinzoneiro. Ah, no começo eu sentia muita saudade. Muita, muita. Meu pai também era caminhoneiro. E eu vim pra cá quando ele morreu. Minha mãe também morreu quando eu era criança ainda. E meu avô era alemão. Então eu vim tentar a sorte aqui. Começo como clandestino, depois eu consegui a cidadania. E um acidente fez com que mudasse a minha vida de solitário aqui na Alemanha. Um acidente? É, eu vi um acidente. Fazia um ano, mais ou menos, que eu estava aqui na Alemanha. Estacionei o caminhão, os outros carros também estacionaram, e aí no canteiro central, entre as pistas, um carro capotado com as rodas para cima, e todos nós aí nos aproximamos, e quando a gente estava chegando perto, começou a pegar fogo, e todo mundo recuou, mas eu não, eu fui à frente e coloquei os vidros, eu coloquei as mãos pelo vidro de trás assim e segurei o que me pareceu ser cabelo, puxei para fora, era uma menininha, 5 anos mais ou menos, afastei ela, fui no vidro da frente também, tinha mais uma pessoa e pelas roupas também, puxei para fora e fogo ardendo, afastei elas do carro, queimei um pouco as mãos, só um pouco. Foi um ato heróico? Foi automático. Talvez por ter chegado há pouco tempo, um ano de Alemanha, ainda com a mentalidade de Brasil, né? Quem chega primeiro vai agindo, vai socorrendo, vai tentando atender. Aqui não, aqui você liga e espera paramédico, bombeiro, polícia. Aqui só espera. Sozinho, num país sem falar o idioma, é ficar sozinho mesmo, né? Então, de noite, quando eu ia dormir no caminhão, eu pegava o único texto que eu tinha em português, um pedaço velho dos Sertões, e lia e relia esse texto. Você já leu Euclides da Cunha? Ah, se caía no vestibular eu lia, pelo menos o resumo, né? Eu lia em voz alta e gravava. E depois, enquanto dirigia, deixava rodar a fita, e escutando, é como se tivesse companhia de brasileiros. Me emocionava muito com os textos. Alguns em particular. Tinha um deles que me tocava muito, me toca até hoje, que falava sobre os abandonados à beira da estrada. E eu ali, deprimido, sozinho, me sentia o próprio descrito no texto. Você ainda lembra? Eu lembro, claro que eu lembro. Tem até umas palavrinhas que pouco comuns, né? Mas tipo inumar, que quer dizer sepultar, arrebatadamente, que é impetuosamente, estaca, prestes, que significa para sem demora, para de repente. Nos lugares remotos, longe dos povoados, inumam-nos à beira das estradas, para que não fiquem de todo em abandono, para que os que rodeiem sempre as pressas dos viadantes, para que nos ângulos da cruz deponham estes sempre uma flor, um ramo, uma recordação fugaz, mas renovada sempre. E o vaqueiro que segue arrebatadamente estaca, prestes, o cavalo, ante o humilde monumento. Uma cruz sobre as pedras arrumadas. E a cabeça descoberta passa vagarosa, rezando pela salvação de quem ele nunca viu, talvez. Pela salvação de quem ele nunca viu? Talvez de um inimigo. Quando eu vi o carro capotado na minha frente, eu estava recitando esse trecho. Parei, quem sabe, para depositar uma flor, um ramo. Uma pessoa acidentada à beira da estrada, não há nada que seja mais triste que a solidão de estar sangrando, com dor, com muito medo, longe de tudo que precisa. Queimei a mão, mas pouco. No hospital eu fiquei sabendo que havia um homem no carro, o pai, o marido. Me senti culpado. Culpado? Eu sei que é um pensamento onipotente, mas eu tive tão perto, tão próximo de puxá-lo para fora, para
Quem sabe está vivendo até hoje. Você disse que o acidente mudou a tua vida. E casando com Sara, a mulher que eu salvei. E a menina, Ana, é hoje uma adolescente. Por culpa assumiu o lugar do pai ou ficou culpado por ter assumido o lugar do pai? Não, o desnível entre nós era enorme. A Sara era uma mulher alemã de classe média e eu, brasileiro clandestino, motorista de caminhão. A princípio, eu pensei que ela tinha se apaixonado por retribuição. E você se casou por necessidade e interesse? Não, eu me apaixonei. Me apaixonei por Sara quando ela disse que não estava apaixonada pela minha pessoa. Não estava apaixonado pela tua pessoa? Não, pela minha pessoa não. Ela nem me conhecia e o meu alemão era muito ruim para que eu me fizesse conhecer. Sara me disse que, em verdade, se apaixonara pelo altruísmo. Ela me disse: fazer desinteressadamente o bem para desconhecidos com risco da própria saúde ou da própria vida impressiona profunda e definitivamente. Existe em alguém característica que consiga ser mais apaixonante? Eu já havia me apaixonado algumas vezes por um rosto bonito e alegre, por um sorriso ingênuo, por um corpo atraente, sexy. O que me apaixonou foi o fato de a Sara se apaixonar pelo altruísmo. Uma pessoa que se apaixona pelo altruísmo é uma pessoa... Embarquei em Mandobrar num voo Dresden-Frankfurt. Em Frankfurt ela pega outro para São Paulo. Existência precede a essência, e não ao contrário. Ou seja, nós primeiro existimos, primeiro viemos ao mundo, e depois nós nos definimos enquanto quem nós somos e como nós somos. Nesse sentido, não há ninguém para planejar a vida humana, senão a própria pessoa que está vivendo.
Cada um é responsável pelo projeto de vida que vai fazer. Isso dota o ser humano de uma imensa liberdade. Uma pessoa que escolhe uma profissão e que se compromete com ela, ela sabe que ela está realizando o projeto da vida dela. E esse projeto ninguém escolheu por ela. Ela escolheu sozinha. Por mais que alguém tenha tentado influenciar, ela sempre teve a opção. A liberdade é tão radical que nós podemos, inclusive, escolher, não escolher e deixar que outros escolham por nós. Amanhã estarei aí. E a minha netinha, movimentando muito a barriga? Achtung, Passagiere Lords OF Flight 303. Em primeiro lugar, eu quero agradecê-los por me aceitarem de volta à equipe. Em Berlim, posso dizer que em Berlim entendi melhor algumas coisas desta vida, inclusive as palavras de um poeta. Ser melhor o que se é vale mais que ser melhor do que se é. Ontem, no meu retorno, na primeira visita domiciliar que eu fiz, uma família me contou que o coelho de estimação recém havia morrido atropelado por uma bicicleta. E me perguntaram: doutor, enterramos o coelho ou preparamos ele para o jantar? Guarda os souvenirs, sei lá. As pessoas têm que separar, na verdade, o fato do coelho ter morrido e a empatia que elas sentiam por ele. Então acho que tem que comer o coelho. Eu sou a favor de enterrar o coelho, porque ele, como qualquer outro animal de estimação em um ambiente familiar onde tem crianças, eles são a primeira noção que elas têm de carinho, de companheirismo, de amizade, e talvez não seria um bom exemplo para a formação dessas crianças. Eu acho que a pessoa que cria um cachorro, ela pode desenvolver um relacionamento ruim no momento que ela for conviver com outras pessoas. Também tinha um amigo meu que foi arranjar uma namorada que criava cachorro, só faltou botar uma coleira nele, literalmente. Professor, o animal doméstico, ele é criado como um escravo doméstico. E eu acho que isso aí não é um bom modelo. Eu acho que esse é um assunto no qual o médico não deveria se meter. Professor, tinha um namorado que ela criava uma periquita. Daí a periquita dela morreu, eu comi a periquita dela, vai dizer.